Mensagem, o tema dela é gratidão. Está passando aí uma novela na Record e que me chamou muita atenção, Reis. Tem sempre um título que eles colocam, e na primeira parte colocou lá a decepção com o D de Deus, com a humanidade, com os seres humanos. E na segunda parte agora, que está entrando a questão de Samuel e Saul, está lá a ingratidão. E eu ontem, conversando com uma discípula da apóstola Leine, eu falei que ia pregar sobre alinhamento. É uma mensagem que Deus me entregou, e tem tudo a ver com daqui a pouco, que vai estar o sol, a lua e a terra se alinhando para dar aquela lua de sangue, né? Daqui a pouco vai estar aí 8h30, está se preparando. Só que Deus ontem à noite tocou o meu coração que eu não era para pregar essa mensagem, e Ele me entregou sobre gratidão. E eu quero aqui nesse momento falar o que Davi, o quanto esse homem ele foi grato para com Deus. E o que é que eu aprendo com Davi e a igreja aprende com Davi? Um homem que no decorrer da intimidade com Deus, na caminhada com Deus, ele foi chamado segundo o coração do Senhor. Não é para qualquer um que Deus faz uma declaração dessa, querido. Precisa ter muita intimidade com Deus. E 1 Crônica, capítulo 16, verso 7, Davi está aqui falando: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Crônica 1 e 2 foi escrito por Esdras e por Neemias. E quando eu olho para esse texto, eu consigo ver nele, enxergar nele, Davi fazendo ação de graça ao Senhor. 3 salmos me chamam a atenção, 3 salmos de Davi: o salmo de número 96, o salmo de número 105 e o salmo de número 106. É Davi sendo grato ao Senhor, ação de graça ao Senhor. E gratidão, querido, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. Isso é gratidão. A gratidão, ela envolve o sentimento de dívida para com a outra pessoa, que é frequentemente acompanhada por um desejo de agradecê-la. Eu sei que aqui no templo, pessoas que estão nessa live conosco, tem pessoas que eu creio que estão se vendo sendo muito gratas, talvez por uma pessoa como eu. A questão de 43 anos atrás, grata a uma pessoa que eu nunca esqueci. Essa pessoa já não está mais no meio da gente. Essa pessoa foi aquela pessoa que confiou, sendo minha parente, me deu um emprego no estado, a qual até hoje eu estou. Ela confiou, e ela sempre falava: não, essa questão de parentesco, essa questão não dá. Ela era secretária de Estado naquela época, mas eu creio que naquela época Deus já tocava ela para que ela me desse aquele emprego, a qual até hoje eu estou. Então eu sou muito grato a essa pessoa que já não está no nosso meio. Isso é gratidão, um reconhecimento de uma pessoa que confiou em você, que colocou mesmo da família toda uma confiança, e você ser grato. Nós temos aqui o nosso ancião, o nosso pastor, o nosso bispo Inácio, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que deu muita oportunidade para muitas pessoas, e creio que no meio dessas pessoas, como ele também recebeu também,
né? Ele foi visto por essas pessoas. Eu sei que tem pessoas que são gratas a ele, como ele também. Uma certa vez conversando com ele, ele nunca esquece das pessoas que investiu nele, acreditou nele, deu o primeiro emprego. Nós somos assim, nós temos que ser gratos às pessoas. A gratidão tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter um coração grato, querido. Um coração grato sempre em primeiro lugar a Deus, porque Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o dia, Ele fez a noite. Nós temos que ser gratos. Ele colocou os luminares no céu, está aí a lua, está aí o sol, está aí, foi Ele que nos fez. Ele fez a natureza, Ele fez os animais. Nós temos que ser gratos a esse Deus. Davi entendia e compreendia isso, e ele fez essas carinhas que eu estou vendo aqui, cada um com a carinha mais bonita do que o outro. E você que está ao vivo conosco, foi Deus que te fez, foi Deus. Tudo bem que teve uma concepção entre um homem e uma mulher, mas com a permissão de Deus. Foi o que eu falei há pouco instante ali fora, conversando com uma pessoa. Eu digo, o sexo veio antes do pecado, veio antes. Mas Davi, né, nós acabamos de ler um verso que nos apresenta um homem que se expressa a sua gratidão a Deus. E esse texto foi um cântico de ação de graça que o salmista Davi escreveu para expressar tudo que havia em seu coração, querido. Uma declaração de um homem para um Deus Todo-Poderoso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não era perfeito como nós não somos, mas a atitude daquele homem de agradecer, de reconhecer Deus, isso mudava toda uma pessoa, todo um ser humano diferenciado, e ele alegrava o coração de Deus. Sabe, querido, quando eu olho aqui para os salmos, a maioria dos salmos de Davi começa com atitude de louvor. Pode ler. Na batalha, Davi cai, mil à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não sei, ele estava matando gente. O Salmo 91. Exaltação e gratidão a Deus. Esses cânticos de ações de graça demonstram que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que ele tinha feito pelo povo de Israel, pelo seu povo. Por isso que Davi, ele era muito grato. Nós também temos que ser muito gratos pelo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. Nós temos que agradecer a Deus. Infelizmente o povo esqueceu disso. Eu estava falando para a apóstola Lênia, para minha esposa que está aqui, que eu não vou perder mais tempo em estar batendo internet. Porque internet, porque filho na internet. Eu não perco mais tempo com isso, querido. Nós temos que ter maturidade. Não adianta, todo mundo sabe que a internet ela é uma ferramenta boa, mas também é uma ferramenta prejudicial. Então cada um que use ela da forma que quiser usar. Quem sou eu para dar lições de morais aqui? Mas vamos lá, presta atenção. Uma pessoa agradecida a Deus, ela lembra-se dos feitos do Senhor, do que o Senhor fez. Eu não sei o que Ele fez pela tua vida, eu não sei o que Ele fez pela tua família, mas presta atenção em 1 Crônica, capítulo 16, verso de número 12, um pouquinho à frente, nós lemos 7, ele diz aqui: lembre-se das maravilhas que o Senhor fez. Olha o que Davi escreve dos seus prodígios e das suas ordenâncias que pronunciou, querido. A gente tem que estar sempre se lembrando do que Deus fez. Uma pessoa agradecida, querido, não sofre amnésia.
Uma pessoa agradecida, querido, pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios de Deus, os benefícios do Senhor na minha e na tua vida. Estão esquecendo esses princípios, esses benefícios. Estão esquecendo. Uma pessoa, querido, agradecida, como nós vemos no Salmo 106, Davi ali, ele não tinha esquecido aquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Abra aí o Salmo de número 106, abra aí. Sabe por quê? Porque essa lembrança trazia gratidão ao seu coração. O Salmo de número 106, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer, presta atenção, verso 1: dei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Ele já começa o Salmo exaltando o Todo-Poderoso. Ele diz: ei povo, dê graça a Deus, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, mas dê graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. É o que Davi está falando aqui no Salmo 106, verso 1. Aí veja no verso de número 8 do mesmo Salmo: Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Mas salvou de que esse povo aqui que Davi está falando? O verso de número 9 vai dizer: Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como um deserto. As águas do mar vermelho se abriram, querido, para que o povo de Deus, ele passasse pelo meio do mar, e passou a pé seco pela profundeza. Muitos estão dizendo aí que aonde passou era tão rasinho que secava e dava para passar. Não, a palavra de Deus diz que era profundo, e quando ele diz que é profundo, era porque era fundo o local aonde eles atravessaram. Houve um sobrenatural ali na natureza. Deus abriu o mar e eles passaram a pé seco, como se fosse um deserto, caminhando. Olha o que diz o versículo 10: salvou-os das mãos daquele que o odiavam. Quem era que odiavam? Os egípcios. Das mãos dos seus inimigos os resgatou. E no verso de número 11 ele confirma: as águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Que Deus poderoso é esse, que abre o mar pelos filhos dele, para proteger dos seus inimigos que vinham atrás. A Bíblia diz que no deserto de dia era uma nuvem, era uma mão em cima daquele povo, porque não ia suportar um calor superior a 50 graus. Foram 40 anos aquela nuvem ali, e de noite era o inverso, era coluna de fogo para aquecer, porque era frio no deserto. Deus cuidou daquele povo, Deus mandou o maná, e mesmo assim aquele povo murmurava, reclamava, e não é diferente hoje, fala, reclama, mas Deus nunca abandonou o seu povo, sempre esteve com ele, sempre teve. Mas Davi, ele constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo do Egito, o povo de Israel, e de terem passado ali pelo meio daquele mar a seco, sem nem molhar os pés, nem sujar os pés. Era como um deserto. A palavra de Deus está falando no Salmo de número 106. Queridos, uma pessoa agradecida
nunca se esquece o que o Senhor nosso Deus fez na sua vida. Uma pessoa agradecida, querido, louva e exalta o nome do Senhor em todo momento da sua vida, não importa a dificuldade, não importa o que está enfrentando, louve a Deus, hino, cante hino de louvor. 1 Crônicas 16:9, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Davi sabia o segredo de ser um vitorioso. Davi sabia o segredo de ser um conquistador. Eu estava conversando com a minha esposa. Quando você verdadeiramente está na presença de Deus, você ouve a voz do Senhor, você ouve a voz de Deus, você segue Ele, os mandamentos dEle. Vai ter dificuldade, vai ter aflições, vai ter nessa terra, mas você vai ter sempre vitórias. Vai ter. Davi louvava e ele exaltava o nome do Senhor, por ter recebido várias vitórias das suas mãos. As guerras que Davi foi, ele não perdia nenhuma, porque o Senhor estava com ele. As batalhas que ele ia, o Senhor estava com ele. E por que a gente às vezes fica com essa carinha, né? E abaixa o semblante e fica, ó Deus, ó destino, como se fosse aquele desenho animado. Não é assim, querido, não é. Davi celebrava as maravilhas de Deus. Ele lembrava o que ele fez, o maná lá no deserto, 40 anos, e ele só cessou. Ele entra o maná em Êxodo capítulo 16, mas lá em Josué no capítulo 5 ele cessa quando eles passam o rio Jordão, que eles comem o primeiro fruto daquela terra. Aí cessa o maná. Mas durante 40 anos Deus mandou comida, Deus mandou as cordonitas, Deus protegia aquele povo não adoecia, a roupa crescia do corpo dele, porque não tinha tempo. O Deus, ele se lembrava dessas maravilhas, do que Deus tinha feito com o povo dele, e o que Deus estava fazendo agora com ele, as batalhas, as guerras que ele estava vencendo. Não é diferente de nós hoje, querido. Nós estamos se lembrando do que Deus fez lá, mas hoje nós estamos vencendo as nossas guerras, nós estamos vencendo as nossas batalhas em nome de Jesus. Nós estamos vencendo. Por isso que Davi, ele tinha uma gratidão a Deus, e ele demonstrava em atos de louvor, cantando e louvando a Deus. Ele fazia isso. Ele é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso, ele me ajuda a vencer as guerras. Foi ele que fez isso, foi ele que trouxe o nosso povo com a potente mão. E você, querido, não precisa me responder. Como você tem demonstrado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te dado, por todos os benefícios que Ele tem feito na tua vida. Você já parou para pensar? Você já parou? Quantas vitórias você tem recebido da parte de Deus? Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas vezes Deus tem te usado como um vaso precioso nas mãos dele, na mão do oleiro, para ajudar, para discipular, para aconselhar e até libertar e até orar por milagre e cura. Você já parou para pensar nisso? Eu creio que foram muitas vezes, querido, que o Senhor realizou na tua vida. Ontem era mais ou menos 6 horas, 18 horas. Eu estava até lá no comércio do milho e da André. E quando eu saí de lá, eu deixei o celular em casa, fica perto, uns 100 metros. A minha esposa tinha ligado para lá, porque o meu pai, naquele momento, a minha irmã tinha ligado para levar ele com urgência para a Unimed. E quando eu cheguei, tranquilo, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu liguei, ela disse: César, está tudo tranquilo, está tudo na paz. Ele tomou uma injeção 3 horas da tarde, deu uma reação, foi para 17/9 a pressão dele. Ela chegou 5h30, mas a minha irmã é uma mulher de Deus. Na hora que ela ia sair, o Espírito Santo disse: volta e pega o vidrozinho, o vaso com o óleo, a mirra que ela tem. Aí ela ficou assim leve. Quando ela chegou lá, ele não estava bem, começou a vomitar. E ali ela orou, ungiu ele. Mas de repente a pressão que estava 17/9, 13/7 em nome de Jesus, porque ele estava um vaso precioso. Deus já sabia, porque o nosso Deus, ele trabalha com o futuro que ia acontecer. E o meu pai não foi preciso ir para a Unimed, para nada, saiu de casa. Ontem falamos, oramos, que eu oro com eles todas as noites eu ligo para ele para orar. 80 anos tem o meu pai e a minha mãe, cada um tem 80. E quando foi, hoje de manhã ele disse: eu estou bem, só com uma pequena gastura. Eu disse: o milagre já aconteceu na tua vida. Eu fiquei tranquilo, porque nós sabemos no Deus que nós servimos. Ele pode levar e ele pode deixar mais um tempo conosco. Nessa noite, querido, nós temos que louvar e exaltar o nome de Deus, agradecer a Ele, porque muitos não comeram hoje, mas a gente tinha um pratinho lá quente, nem que fosse com arroz e feijão. Muitos estão passando por dificuldade nesse mundo. Nós temos que agradecer a Jesus. A Jesus, esse nome, ele tem poder. Jesus, 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 que nós falamos aqui cantando. Uma pessoa agradecida, querido, ela alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Apóstolo, até aí eu estava entendendo a mensagem, agora o Senhor já começou a complicar. Entende, não importa o que você está enfrentando, importa que você tem que estar alegre. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas que ele enfrentava, ele não desistia, ele se alegrava. Em sua canção de ações de graça ele disse, em 1 Crônica 16:10, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Tem alguém na tua casa doente? Alegre-se no Senhor, coloque louvor. Salmo de número 16:11, escrito: vê os caminhos da vida. Olha que poema desse homem, na tua presença, na tua perpetualmente. Que salmo! Sabe o que Davi estava falando aqui, querido? Que na presença do Senhor há abundância de alegria. E por que a tristeza? E ele ainda diz: delícia perpetualmente. Sabe quando é que esse salmo foi escrito? Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele escreveu esse salmo. Agora tu já pensou? Uma pessoa sendo perseguida, outra querendo matar ele, e ele escreve esse texto belíssimo aqui, que há abundância de alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícia perpetuamente. Meu Deus, que poema desse homem! Estava correndo porque o exército, Saul estava querendo matar. Escreve esse, não importa o que as circunstâncias da vida que nós estamos passando, não importa os momentos momentâneos que nós estamos enfrentando, o que importa é que nós temos um Deus poderoso do nosso lado, e nós temos que se alegrar, porque Ele é que nos protege, é Ele que nos dá a garantia da vitória, é Ele que está conosco, queridos. Alegre-se na presença de Deus.
louve ao Senhor, cante ao Senhor. Não importa se o teu marido, se a tua esposa, se os teus filhos, não importa nada disso. O que importa é que você tem que ter essa intimidade com Deus. O que importa é que você tem que ter essa aproximação com o Senhor. Eu sei que esse período que nós passamos nessa terra, cada dia mais está mais difícil. Mas se com Deus está difícil, avalie-se em Deus. Louve ao Senhor, cante ao Senhor. A alegria de Davi estava centrada na presença de Deus. Não importa o que nós estamos passando, não importa quem se levantou contra nós, esteja centrado na presença de Deus, que Ele vai te dar a vitória. Essa semana eu recebi um telefonema foram duas situações. O telefonema de uma pessoa, e aí começou a falar outras coisas. Aí entrou: César, fulano de tal passou aqui, mas falando muito mal de você e de uma outra pessoa. Eu digo: foi, querido? Eu digo: olha, deixa eu te falar uma coisa. O que foi que você fez? Ele disse: eu de imediato cortei. Mas tu ouviu tudo que ela falou? Foi. Tu sabe o mal que eu fiz para essa pessoa? Foi o bem que eu fiz para ela. Durante 12 anos essa pessoa ficou ao meu lado, recebia pelo Estado. Quando era chamado, eu ia lá e intercedia com o chefe dela para ficar trabalhando comigo. Ela ganhava o dinheiro do Estado, eu ainda dava um outro salário para ela. Ela ganhava o salário do Estado, eu dava outro salário. Ela ganhava o vale transporte, eu dava um vale transporte. Eu só fiz o bem para essa pessoa. Mas é assim que acontece. As pessoas fazem isso mesmo. Você ajuda e a retribuição é essa. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, pessoas muito próximas te traíram. Querido, nada como um dia com uma noite no meio. Porque eu aprendi uma coisa: nós não podemos desejar mal, mas o que nós semeamos hoje, amanhã ou daqui a alguns meses nós vamos colher. Não tem como você semear um pé de manga e colher abacate. Não tem, querido. Então tudo que semeia, colhe. Não tem como, colhe. É uma pena. Uma pessoa que congregava aqui na gente, Dulce, ajudou muito. Eliane ajudou essa pessoa, essa pessoa, a vizinha do lado, com ciúme dela, muito bonitinha ela, solteira, ovelha nossa. Aí acabou levando ela para a justiça. Fama e aquele lá, né, difamação, essa coisa aí. Pediu 20 mil de uma pessoa que nem emprego ela tinha. Nem emprego ela tinha. Ela fazia faxina todos os meses. Eu levava para ela um sacolão, ajudava, pagava luz. A Dulce, a Eliane também. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ela não comunicou para a gente. Ela perdeu a causa. Só que de 20 mil, eu creio que foi Deus fez com que ficasse R$1.400. Só que quando o oficial foi lá, levou o único bem valoroso que ela tinha dentro da casa dela, uma motinha que valia 5 mil. Colocou na casa ao lado, e ela tinha que pagar 1.400. Eu contratei um advogado para ela. Pagamos R$1.000, era 2.000, conversei com ele, R$1.000. Aliás, era 20 mil, eu já tinha contratado um advogado, caiu para 1.400. A Dulce lá pelo colégio, que a Eliane, fizeram uma cota, conseguiram 1.400. Aí nós conseguimos pagar ainda o IP, PVA, né, da motinha, né, e mais algumas coisas.
Ainda veio aqui 2 semanas, sumiu. Semana passada eu descobri que ela falava tão mal de mim, da Dulce e da Eliane. São corações que não são agradecidos, querido. Mas eu entendo uma coisa, como Paulo tinha um espinho na carne, que era o demônio. Não estou dizendo que ela é demônio. Isso só me faz eu avançar mais no Evangelho, e eu não desistir das ovelhas que Deus me deu, que estão ao vivo conosco, e vocês que estão aqui, se dedicar mais, com amor, cada dia mais. Isso me fortalece, porque eu tenho falado, me amadureceu muito, porque eu já peguei tanta pancada da vida, e vocês também pegaram, mas nós não podemos pegar, mas vocês não podem desistir, nós não podemos desistir do que Deus tem para nós, querido, para que tem para essa igreja, o que tem para a família de vocês. Nós não podemos desistir. Não é por causa de 1 ou 2 que ocasiona isso. Nós não podemos desistir desse Deus maravilhoso. Vão acontecer. Tem acontecido. Tem pessoas, mulheres, que deixam seu emprego tudo pelo seu esposo, pela sua família. Pensa que não, daqui a pouco o cara troca por outro. Tem também homens, mulheres. Sabe, amado, não vamos desistir, vamos ser gratos a esse Deus. Davi, ele estava na presença do Senhor, porque tinha abundância de alegria e delícia perpetuamente. Não importa quem se levantou contra você hoje, não importa quem falou de você hoje, tem alegria no Senhor para você, tem abundância e delícia perpetuamente na presença de Deus. É isso que nos pode, é Ele que nos garante, é Ele que está conosco. Amanhã você vai se acordar, porque Ele soprou nas tuas narinas, como Ele soprou nas narinas de Adão. Essas 2 pessoas que eu citei aqui estão passando por grande dificuldade hoje. E eu vou ser sincero com vocês. Essa semana, se eu encontrar, a gente ajuda ela também. Porque nós não podemos devolver de forma nenhuma. Sabe, querido, a alegria de Davi estava centrada na presença de Deus. Uma pessoa alegre, agradecida, ela alegra-se no Senhor. Preste atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 8, já para ir encerrando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Agora eu quero que vocês entendam aqui, eu precisei falar, abrir aqui para fazer uma ilustração, para falar sobre isso aqui. Uma pessoa agradecida como vocês que estão nos assistindo, e eu, deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Em tudo, ele está falando aqui em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça. Não importa se essas 2 mulheres falar de mim, eu dou graça ao Senhor, porque Ele me sustenta. Não me tiraram nada e nunca vão tirar. Agora você precisa, querido, ter atenção aqui. Não significa que nós temos que dar graça pela coisa ruins que nos acontece. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Deus é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Eu entendi isso. Falaram de mim, falaram de vocês, mas Deus vai transformar. Eu creio aquelas pessoas, essas coisas ruins que são em verdade, que falaram em coisas boas, deliciosas, perpetuamente na nossa vida. Não se importe com quem fala de você, não. É porque nós estamos incomodando. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Eu não estou nem aí. Pode falar. Não vou perder tempo com isso, não. Eu tenho que pregar, e nós temos que pregar o Evangelho. Os dias estão próximos, querido. Daqui a pouco, 8 e pouco, nós vamos sair daqui, vamos ver aí a lua. E se prepare que a partir de amanhã muitas coisas vão mudar nessa terra. Se prepare, preste atenção,
que é o profeta que está falando. Deus tem me incomodado que em julho, a partir de julho, alguma coisa vai acontecer nessa terra, a partir de julho e aqui e também nesse país. Mas se você verdadeiramente estiver na luz, se você verdadeiramente estiver na luz, coisas boas vão vir para você a partir de amanhã. Quem recebe aí em nome de Jesus, diga: eu recebo. Aleluia. Uma pessoa agradecida, queridos, deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontre. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus a trabalha e a transforma em bem para nós. Deus está trabalhando, Chile, na vida de você. Deus está trabalhando na vida desses jovens que vieram aqui. Foi por essa razão que Paulo, eu gosto muito de Paulo, ele afirmou, para a gente já encerrando, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, o cristão não é masoquista, presta atenção. Nós não temos prazer no sofrimento. Nós não nos alegramos e nem damos graça pelos sofrimentos, amado. No entanto, o cristão se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Em fonte de consolo. Eu não sei o que é que você está passando, não sei quem se levantar, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas Deus está te consolando, está transformando aquilo tudo no consolo para você. Não importa as circunstâncias que você tem vivido, hoje você tem motivo para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque uma pessoa agradecida, ela alegra-se no Senhor, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Alegre-se no Senhor, é onde vem a tua vitória. Aí vem aquele texto que o pastor Jair gosta: a alegria do Senhor é o quê? A nossa, olha aí, né? Alegria no Senhor é a nossa força. Sempre haverá motivo para agradecer a Deus. Uma pessoa agradecida, querido, ela fala daquilo que o Senhor já fez por ela. Davi não apenas celebrava os feitos de Deus na vida dele, mas ele compartilhava em suas canções de ação de graça no seu salmo. Em 1 Crônica 16, 8, 9: rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmo, narrai todas as suas maravilhas. Querido, tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida não pode ficar retido só em você. Não pode. Sua gratidão não é só para você, amado. Tudo que Deus fez na tua vida você tem que compartilhar. Tudo que Deus fez na tua vida você tem que testemunhar do que Ele fez, das maravilhas, dos livramentos que Ele te deu, das curas, dos milagres que Ele te deu, querido. Isso é um fruto de um coração grato ao Senhor. É compartilhar e testemunhar do que Deus fez na tua vida, na tua família. Tudo isso, querido, você tem que anunciar esse Deus poderoso que abriu o mar vermelho, que colocou coluna de fogo, que colocou a mão, e que aqui nessa igreja, que começou lá no Novo Horizonte, foi para o Conjunto Esperança e veio para cá, pessoas foram curadas de câncer, 2 pessoas ressuscitadas. Para quem não conhece a gente, né, essas carinhas lindas que estão aí, que não conhecem, 2 pessoas foram ressuscitadas mortas dentro da UTI.
Veio o Covid. Deus falou para a gente em 2019. Nós temos 4 igrejas. Não morreu ninguém em 2020, 2021, 2022 nessa igreja. Ninguém morreu. Está aí. Eu não preciso, porque eu não preciso me exaltar. Eu prego a palavra de Deus como apóstolo Jackson, apóstolo Jair e o Jailson, que estão fora, Francilei e outros, e mais pastor Soares, pastor Dene. Nós temos mais de 18 pastores. Nós pregamos por amor, nós não pregamos por dinheiro. Aqui é proibido política aqui dentro, aqui é proibido esse negócio de envelopezinho, só dízimo e oferta e acabou. E Deus tem nos sustentado. Sabe qual foi? Quando a minha esposa fez um ato profético, eu coloquei minha mão aqui, eu disse: Pai, abra as portas para a gente pagar esse templo, 300 mil reais. Nós não temos dinheiro. Abre a porta, Ele vai abrir. É a dependência de Deus, como tinha Davi, querido. Não importa, Ele vai nos dar. A pessoa que nos entregou disse: apóstolo César, está aí, está tudo acabado. Essas 2 paredes da frente que nós aproveitamos, tudo nós construímos aqui com os dinheiros dos irmãos. E Deus multiplica, querido. E tem derramado na vida de cada irmão que congrega conosco. Esse Deus nós temos que falar, esse Deus nós temos que testemunhar, esse Deus nós temos que compartilhar, que Ele é um Deus poderoso. Dia 28, lá na Asderac, é um dia de lazer, um sábado. Não vai ser dia 21 mais, porque disse que vão estar frio, aí passou para o dia 28. Cada um leva a sua comidinha e nós vamos compartilhar todo mundo junto lá, em nome de Jesus, o dia todo, na beira daquela piscina, conversando. Amém? Em nome de Jesus. Davi não somente louvava e agradecia ao Senhor com os lábios, mas tinha um espírito de adorador. Salmo 108 diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Preciso falar mais alguma coisa? Não. E para encerrar, Paulo diz aquilo, o que é que ele nos ensina em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Sabe o que é que eu entendo aqui? Deus se agrada de um coração agradecido, que reconhece a sua graça e que não esquece tudo o que Ele fez, nem por mim, nem por vocês. Mas infelizmente, querido, muitos receberam a bênção, a cura, mas abandonaram esse Deus poderoso, ou seja, abandonaram o abençoador. Amém? Em nome de Jesus. Coloca a Andréa, sobe, coloca a Jesus, o louvor, o fundo para ela cantar. Jesus, em nome de Jesus. Feche teus olhos, amado, em nome de Jesus. Você que está no templo, você que está em casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, feche seus olhos, em nome de Jesus. Faiane, Curitiba, Santa Catarina, Manaus, Eliane, meu pai está ao vivo. Obrigado, pai, te amo. Em nome de Jesus, amo você, amo minha mãe. Feche seus olhos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de eu passar para o apóstolo Jackson, eu queria que o pastor Jair viesse para o altar também, em nome de Jesus. Pastor Jair, voltar em nome de Jesus. Pode colocar o louvor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Esse é o momento teu com Deus agora, querido. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela tua família. Agradeça pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos. Agradeça por tudo que Ele te deu. Você está aqui hoje. Agradeça pelo alimento hoje que Ele te deu. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer.
Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você Diga para ele, você vem correndo hoje a essa igreja. diz meu coração. O teu coração está cheio, então agradeça a ele. Agradeça ao Pai, agradeça ao Filho, agradeça ao Espírito Santo, querido. Não importa o que você está passando ou enfrentando, agradeça, diga. Meu coração eu entreguei a ti. Entregue para ele, seja grato. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar. Tenho algo a te dizer. Você precisa saber. Ele precisa saber da tua boca. Abra, agradeça. Não importa onde está a dor, não importa o que você está passando, a dificuldade que está enfrentando. Abra o teu coração. Precisa saber o que diz meu coração. Que nome lindo, que nome maravilhoso, Jesus. Oh, Pai. Agradeça. Quero ser a Seja a canção de Deus. Seja a canção de Deus. Como Davi louvava, cantava. Seja a canção. Não importa onde está doendo, não importa onde está apertando. O que importa é que Deus está aqui nesse local. Eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Diga. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Olha que nome lindo. Olha que Deus maravilhoso. Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus, porque você morreu naquela cruz por mim e pela humanidade. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa congregação. Obrigado pela vida dos irmãos nessa noite. Obrigado pelas pessoas que estão conosco, Pai. Em nome de Jesus.